Vamos conversar um pouquinho sobre arquitetura? Hoje a gente vai entender o que é Event Driven Architecture, ou em português, arquitetura orientada a eventos. E aí pessoal, sejam bem-vindos à Alura. Eu sou o Vinícius Dias e a gente vai entender um pouquinho do que é esse nome aqui, bem bonitão, mas que na prática é bem tranquilo da gente entender, que é arquitetura orientada ou guiada a eventos. O que isso quer dizer? Basicamente, é que a gente vai modelar a nossa arquitetura de uma forma diferente para que os componentes, sejam eles o que forem, podem ser microserviços, por exemplo, se comuniquem de forma diferente do que a gente está habituado, que é através de requisições. Então vamos lá, eu já falei um monte de nome diferente, então vamos dar um passo atrás e entender como a gente está habituado a realizar comunicação entre componentes diferentes. Normalmente a gente utiliza o que é conhecido como modelo de requisições. E aqui a gente pode pensar numa arquitetura de microserviços, mas não necessariamente só em arquiteturas de microserviços a gente tem esse modelo. E eu já vou explicar. Mas imagina que um cliente, seja lá uma aplicação MVC, uma API ou o que for, faz uma requisição para adicionar um item numa cesta, num carrinho. E esse serviço de carrinho, esse componente de carrinho, vai precisar se comunicar com o serviço de pedido. Esse serviço de pedido precisa se comunicar com o serviço de catálogo, que talvez precise se comunicar com algum outro e etc. E isso pode ser para microserviços, como essa imagem aqui demonstra, utilizando requisições HTTP de forma síncrona. Mas também podem ser em um monolito várias chamadas de método, e essas chamadas de método são também síncronas. E se um erro acontece lá no final dessa cadeia de pedidos, nessa cadeia de requisições, melhor dizendo, mesmo que seja em um sistema monolítico, a gente vai ter todo o nosso fluxo com erro também. Mesmo que talvez esse outro serviço, esse outro componente aqui, fosse secundário, fosse algo que pudesse ser feito depois, eu posso agendar a execução disso. Só que utilizando esse modelo padrão que a gente utiliza de programação síncrona, a gente acaba caindo nessa barreira de implementação. Então a ideia de ter uma arquitetura orientada a eventos é que você desacople toda essa comunicação. E um exemplo que a gente usa bastante nos cursos de microserviços aqui da Alura é esse desenho aqui, onde a gente consegue centralizar a comunicação em algum tipo de serviço e esse serviço distribui tudo que tem que distribuir. Então vamos pensar no mesmo fluxo. Em algum cliente, de novo, pode ser aqui uma aplicação MVC, pode ser através de uma API, então algum desses clientes vai tentar adicionar algo no carrinho. Então vai chegar uma requisição aqui para esse Basket Microservice, para esse serviço de carrinho, de cesta, como você quiser chamar. Ao invés desse serviço chamar diretamente o serviço de pedido, o que ele vai fazer? Ele vai enviar um evento para algum centralizador de eventos. E eu já vou falar um nome mais técnico disso. Esse centralizador de eventos, ele é um cara especializado em armazenar esses eventos e distribuir depois. Então, o que esse centralizador vai fazer? Opa, eu recebi aqui um evento da minha cesta, do meu carrinho. Eu sei que eu preciso mandar esse evento para o meu serviço de pedido. Só que enquanto isso está acontecendo, eu tenho duas opções, dependendo do meu negócio. O serviço de carrinho, ele já pode devolver a resposta muito mais rápido, informando, olha só, tá tudo que você queria fazer está sendo feito lá, pode continuar usando o aplicativo. Ou o segundo caso, que talvez seja necessário, ele mandou um evento e agora ele vai ficar ouvindo um outro evento que vai voltar, informando que tudo foi realizado. Então ele vai mandar essa mensagem aqui para o nosso centralizador de eventos, que vai mandar para o serviço de pedido. Esse serviço de pedido vai criar um novo evento, e esse vai ser enviado para o serviço de catálogo. Esse serviço de catálogo vai mandar um outro evento que pode ser mandado para algum outro serviço também. E no final, esse outro serviço gera um evento informando para o nosso serviço de carrinho, olha só, o produto foi adicionado, a gente tinha em catálogo, o pedido já está pré-aprovado, tá show de bola, está liberado para devolver para o cliente, então ele devolve aqui a informação. E o que isso traz para a gente de vantagem? De cara a gente vê que a complexidade aumenta, certo? Só que essa complexidade aumenta e a gente ganha algumas coisas, por exemplo, em escalabilidade. Existem 3 tipos de escalabilidade, que são a escalabilidade horizontal, a vertical e a em profundidade. A em profundidade é um pouco menos comum quando a gente fala de escalabilidade de sistemas, ela é mais utilizada em questão de armazenamento de dados. Então não vou citar ela, depois vale a pena dar uma pesquisada. A escalabilidade vertical é a mais tranquila da gente entender, que é basicamente, esse serviço está recebendo muita requisição, coloca mais hardware nele, mais memória, mais CPU, o que mais precisar.
Já a escalabilidade horizontal é simplesmente adicionar mais instâncias. Ah, essa aplicação está recebendo muitas requisições? Bota mais um servidor. Agora são 2 aplicações. E isso é meio que infinito. Você pode adicionar quantos servidores você quiser. Só que não, hoje em dia, com a tecnologia que a gente não pode adicionar quanta memória RAM a gente quiser no mesmo serviço, no mesmo servidor. Por isso, a escalabilidade horizontal é mais fácil de ser aplicada. E no longo prazo, ela reduz custos. Embora inicialmente seja mais caro você adicionar um novo servidor do que só adicionar mais memória, no longo prazo, conforme isso vai crescendo, fica mais barato escalar horizontalmente do que verticalmente. E com essa separação dos componentes se comunicando por serviços, essa separação é muito mais fácil, porque eu posso ter aqui um serviço completamente independente daquele outro que a gente nem sabe qual é. E se algum erro acontecer lá, o meu serviço de carrinho continua recebendo requisições sem problema. E ele pode, inclusive, te dar uma mensagem um pouco mais amigável informando: nós agendamos essa sua requisição e você pode continuar usando o sistema sem problema. Depois isso vai ser processado. Então, dessa forma, a gente consegue escalar não só a nossa infraestrutura, mas a gente consegue garantir que a responsividade, palavra difícil falar, mas que basicamente o nosso sistema seja mais responsivo. O nosso sistema consiga lidar melhor com cenários de falha. E agora, como eu disse que eu ia dar um nomezinho um pouco mais interessante para esse centralizador de eventos, aqui a gente tem o nome de Event Bus. Esse Event Bus pode ser implementado, e normalmente é implementado, através de serviços de mensageria. A gente também tem vídeo aqui na Lura falando um pouquinho sobre mensagerias, e aqui nesse desenho nós temos 2 opções, mas existem várias outras. Inclusive, a gente tem uma formação inteira aqui na Lura de Kafka. E nesse serviço de Kafka, essa forma de organizar streams de dados, que é o Kafka, você pode utilizar para ser o seu Event Bus. Então ele consegue receber eventos, esses eventos ele consegue decidir para quem ele vai mandar, se vai mandar para uma pessoa só, se vai replicar esse evento, tem formas dele te informar que um evento não foi lido por ninguém. Então são ferramentas muito poderosas, de novo tem vídeo aqui na Lura Mais falando sobre isso, então vale a pena conferir também. Só que isso aqui que a gente viu é uma forma de se comunicar, certo? Utilizar eventos para se comunicar, e qualquer arquitetura que utilize eventos como sua forma principal de comunicação pode ser chamado de uma arquitetura orientada a eventos. Só que existem outras técnicas que a gente pode utilizar para tornar eventos cidadãos de primeira classe da nossa aplicação, vamos dizer assim. A mais conhecida é a de Event Sourcing. E aqui eu tenho uma definição formal, quem me conhece sabe que eu gosto de pegar essas definições formais e depois dar uma quebrada nelas. Então, a ideia fundamental de Event Sourcing é garantir que cada modificação no estado de uma aplicação é capturada em um evento e que esses eventos são em si armazenados em sequência, de forma que eles conseguem criar uma timeline, uma linha da nossa vida da aplicação. O que isso quer dizer? Se eu tenho Event Sourcing, o que eu consigo fazer? Toda mudança de estado não vai alterar o que já foi feito. Eu não vou lá numa tabela do banco de dados e dou update. Na verdade, eu insiro um novo evento. E dessa forma, se eu quiser, eu posso recriar toda a minha aplicação do zero até determinado ponto, por exemplo. A minha aplicação estava funcionando em determinada data, agora não está mais. A gente pode replicar nossa aplicação até aquela data específica e ver o que tinha lá, que tem de diferente de hoje, por que funcionava ou não. Isso, inclusive, é ótimo para ambientes de compliance, de replicação de dados, etc. E se eu precisar ler algo, se eu precisar recuperar essa informação, a partir de todos os eventos, eu consigo ter qualquer informação que eu quiser. Então, essa é a ideia por trás de Event Sourcing, e normalmente arquiteturas muito baseadas em eventos caminham para esse cenário. E eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade de entender como alguma aplicação utilizaria isso na prática. Então, só para a gente finalizar, eu quero trazer um exemplo muito claro, muito clássico de uma aplicação muito famosa que utiliza Event Sourcing, o Git. O Git não armazena todo o seu código e a cada nova modificação do arquivo ele armazena uma cópia desse arquivo, por exemplo. O que ele armazena são os pequenos eventos, ou commits, que a gente vai adicionando nessa linha do tempo da nossa aplicação. Então, entre esse commit e esse daqui, o Git não salvou 2 cópias diferentes desse arquivo em questão que foi alterado. O que ele armazena é a diferença entre esses dois, ele armazena esse evento, as modificações. E eu consigo navegar no tempo utilizando o Git para pegar a minha aplicação no estado desse commit, por exemplo, e a partir desse commit modificar. Depois eu posso voltar para esse commit aqui.
Então o Git é um exemplo claro de uma aplicação que usa e abusa de event sourcing e por causa desse uso o Git é o que ele é hoje. Então uma arquitetura orientada a eventos, de novo, é qualquer arquitetura que você use que tenha como comunicação principal o uso de eventos, normalmente utilizando serviços de mensageria, como o RabbitMQ, o SQS da Amazon ou até a Kafka, que é uma plataforma para streaming de eventos. Então basicamente isso é arquitetura orientada a eventos. E quando a gente vai implementar, existem algumas preocupações que a gente tem que ter, e isso tudo é tratado com muito mais detalhes nos treinamentos de microserviços. Então vale a pena dar uma olhada lá. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!